Quem vai apresentar essa aula é a Priscila Ferreira. Eu falei que nós tínhamos um convidado internacional para a cirurgia oncológica. A garota está quase pânico. Mas depois que ela viu que o convidado internacional é brasileiro, mas está em Portugal, ela deu uma relaxada aqui. Tá bom? Vamos começar aqui. Então, é a Priscila. A Priscila é residente nossa aqui, vai falar sobre um trabalho de meta-análise. Está no hospital Curri Cabral, não sei qual é. Bom, vamos começar aqui então, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Bom dia. Tem que compartilhar a tela, é isso? Está compartilhada? Tá. Bom dia, tudo bom, pessoal? Eu sou Priscila, R1 de cirurgia oncológica da clínica. Como o Dr. Rinaldo falou anteriormente, esse tema discutido nesse artigo é um tema extremamente curioso, né? Porque a gente não acha muitos trabalhos referentes à quimioembolização nos pacientes que foram submetidos à ressecção R0. O CHC ele é um tumor extremamente comum, ele tem uma taxa de incidência, ele é a quinta causa de câncer no mundo e ele atualmente, no 2018, ele foi a terceira causa de morte em pacientes com câncer. Então você vê um número elevadíssimo de óbitos, quase 800 mil óbitos no mundo. Normalmente a gente vê esses tumores mais em pacientes homens do que pacientes mulheres. A incidência em relação à localização demográfica a gente vai falar um pouquinho depois. E aqui é o gráfico só mostrando a subdivisão dos tumores em relação que foram no número de casos novos, né, em 2018 e número de óbitos em 2018. Você vê que é uma parcela importante, uma fatia importante do número tanto de casos novos quanto do número de óbitos em 2018. Aqui para a gente uma distribuição demográfica, aqui é referente a homens, então onde a gente vê maior no leste da Ásia, né, já é bem evidenciado, já não é uma coisa nova para a gente. E no Brasil a gente tem ali uma incidência de 7, mais aproximadamente. Mulheres também, a gente vê a mesma distribuição demográfica, principalmente no leste da Ásia, Micronésia e norte da África, tá? Ainda no Brasil, a gente tem ali uma prevalência em mulheres um pouquinho maior até do que em homens, né? Quando comparado nos grupos. O CHC é um tumor extremamente vascularizado, então a gente já é sabido já as alterações que a gente encontra na ressonância, nas tomografias. Aqui é uma imagem de uma ressonância, mostrando a fase arterial, como ele capta contraste, então é um tumor extremamente vascularizado, como a gente disse anteriormente. E na fase mais tardia você vê a recrudescência do contraste. Então, essa característica é muito específica do CHC. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do trabalho sobre uma revisão sistemática. Então, foi uma meta-análise que comparou como objetivo pacientes que foram submetidos apenas à ressecção isolada, a ressecção R0, e comparou versus pacientes que foram submetidos à ressecção e foram submetidos no intervalo de aproximadamente 14 a 90 dias, que foi o intervalo que o estudo fez, de pacientes que fizeram a quimioembolização no pós-ressecção. Aqui é uma imagem ilustrativa que a gente evidencia aqui um tumor bem vascularizado, então, e o resultado pós a quimioembolização, você já vê uma diferença importante na vascularização tumoral, tá? Essa imagem é referente à quimioembolização pré-operatória, né? Não é no nosso caso, mas é só para a gente ter ideia mais ou menos de como isso aparece. A ressecção primária, ela continua sendo tratamento melhor para pacientes de CHC. A incidência, na verdade, a recorrência de pacientes em 5 anos ainda é muito elevada, então a gente tem uma taxa de recorrência de 60% a 70% desses pacientes em 5 anos. Então, isso motivou a gente estudar o quê? A prevenção na recorrência desses pacientes como melhora de sobrevida, melhora evitando essas sobrevida global e sobrevida de recorrência. Então, o objetivo principal, como eu tinha falado anteriormente, foi avaliar se a quimioembolização
ela tem vantagem nesses pacientes e se essa vantagem, e se esses subgrupos que a gente vai ver depois dividido, se essa vantagem ela vai ser aplicada em todos os subgrupos, tá? Foi então uma análise através dos dados do PubMed, em base à biblioteca Cochrane. Foram selecionados tanto ensaios clínicos randomizados como ensaios clínicos não randomizados, e a gente teve essa comparação de ressecção curativa isolada versus o paciente que foi submetido à ressecção curativa mais o TACI. E o resultado era a sobrevida global e sobrevida livre de recidiva. Então, foram extraídos os dados através de 2 pesquisadores, através de características de estudo, características do paciente, resultados de vida global. Então, características, a gente vai olhar na frente, características de homens, mulheres, pacientes com hepatite, pacientes com HBsAg positivo, tudo isso foram, né, recolocados nos pacientes que foram incluídos no estudo. Então, o intervalo normalmente da realização da ressecção e a realização da TACI girou em torno de 14 a 90 dias. Foi uma média, né? Então, foram 40 estudos que envolveram 30 estudos ensaios clínicos randomizados e 10 que não eram ensaios clínicos randomizados, né? Aqui a gente consegue ver os resultados dos estudos, né? Então, nos ensaios clínicos randomizados, é visível que a gente tenha, nos pacientes do grupo controle versus os pacientes do grupo que foram submetidos à TACI, uma melhora na sobrevida livre de doença nesses pacientes que foram submetidos à TACI no pós-ressecção, né? Um número de estudos ainda pequeno, né? São 7, se não me engano, 7 estudos, e com um número pequeno também, um N pequeno de participantes do estudo, num total de 513 pacientes foram estudados, de controle, mais 507 pacientes submetidos à TACI. Então, é bem visível aqui que a gente tenha uma grande vantagem comparando o paciente com TACI quando a gente compara paciente que foi feito só submetido à ressecção primária. Esses outros estudos, então, a maioria dos estudos foram ensaios clínicos não randomizados, e aqui também a gente consegue ver que quando a gente fala de sobrevida livre de doença, de pacientes que foram submetidos à TACI, a gente também vê melhora nessas taxas no número global de pacientes. Então, tudo isso corrobora com o que a gente estava falando anteriormente, tá? De sobrevida global, também o mesmo resultado. Nos ensaios clínicos randomizados, no total de 595 pacientes, né, que foram do grupo controle, mais 594 pacientes que foram submetidos à TACI, a gente também vê benefício, né? Então, é o gráfico que a gente consegue, de fato, exibir que, na verdade, a gente não tem dúvida em relação... Pode ter ganho de sobrevida. Ganho de sobrevida global e sobrevida livre de recorrência. Isso nos estudos randomizados. Isso nos estudos randomizados. Uhum. Nos estudos não randomizados, a gente tem até alguns estudos que a gente não consegue comparar esses 2 grupos, mas de uma forma global, também no resultado global, a gente vê também melhora da sobrevida global desses pacientes que foram submetidos ao grupo controle. Os estudos não randomizados, a gente vê um número maior de estudos, com um N também maior de pacientes estudados, então foram no total 5.000 pacientes do grupo controle, mais 3.680 de pacientes submetidos à TACI, então é um número importante, é um número expressivo, corroborando também para o pensamento que essa TACI, de fato, ela é positiva, tá? Análise dos subgrupos. Então, ele dividiu em 2 grandes grupos, primeiramente, os grupos de pacientes randomizados, que eram de ensaios clínicos randomizados, e os pacientes que eram de ensaios clínicos não randomizados. Esses foram os 2 principais grupos que ele dividiu. Depois de dividir esse grupo, a gente teve uma subdivisão de alguns grupos, principalmente, então foram 3 grandes subgrupos, né, referentes ao tamanho do tumor, então tumores menores ou iguais a 5, ou versus tumores maiores do que 5 centímetros, ausência ou presença de invasão microvascular e número de tumores, sendo multinodulares ou uninodulares. E ele consegue comparar de subgrupo a subgrupo
toda essa incidência nesses pacientes e o resultado. Então, vamos lá. Aqui no grupo A, ele identifica os tumores, pacientes que têm tumores menor ou igual a 5 centímetros. A letrinha A, ela é referente à sobrevida global, tá? Então, a gente vê que a sobrevida global de pacientes com tumores menor ou igual a 5 centímetros não tem... Fazendo ou não fazendo? Fazendo ou não fazendo, a gente não tem diferença entre o grupo controle e o grupo de pacientes com TASS. E referente também ao aumento de sobrevida livre de recidiva, esse também não se expressou nenhuma diferença. Então, tanto faz você fazer a TASS no pós-operatório de ressecção ou não, e não houve melhora na sobrevida livre de recidiva. Já para os tumores maiores que 5 centímetros, isso foi bem visualizado, que a gente tem uma significância importante nos pacientes que são submetidos à TASS. Então, o grupo de pacientes controle versus o grupo de pacientes com TASS em tumores de maiores que 5 centímetros, ele é muito relevante, tá? Então, no C aqui a gente consegue ver... Desculpa, atrapalhei a apresentação, gente, desculpa. Nada, que isso. Urgência. Então, aqui na letrinha C é a sobrevida global dos pacientes. Então, você vê um número... Até tem um estudo onde a gente toca a linha 1, mas a maioria dos estudos, a gente vê o benefício de fazer a TASS no paciente que é submetido à ressecção. C, desculpa, é a sobrevida global. É a sobrevida global. Para tumores maiores que 5 centímetros, os resultados foi positivo. Foi positivo. Pós-operatório. A D é o quê? É a sobrevida livre de recorrência. Também houve significância estatística, porque a gente mantém ele quase todos os estudos, eles não tocam a linha 1 ali da... Só um segundo. Mauro, você que é especialista em epidemiologia, análise desses dados, o que quer dizer exatamente isso aqui? 0,73. É que ele teve um risco fazendo TASS. O que está entre parênteses é o intervalo de confiança. Então quer dizer que ele teve um risco 0,73% menor de ter um evento fazendo TASS. Isso, ele teve, na verdade, um aumento de 27%, né? 27% de chance de não ter o evento. Na melhor das hipóteses, 60%, e na pior das hipóteses, 89%. Então, na verdade, o gráfico D mostra para a gente, Priscila, se me corrigir se eu estiver errado, que os pacientes que fizeram TASS pós-operatório tiveram um risco menor de ter recorrência. A exceção de um estudo. Exceção de um estudo. Perfeito. O próximo é o quê? É a subdivisão de nódulos únicos e nódulos de pacientes com multinodulares, com lesões multinodulares. Lembrando, mais uma vez, nódulos únicos, a gente não vê nenhum benefício nem no grupo controle e nem no grupo TASS da realização do TASS no paciente pós-ressecção. Né? Foram poucos estudos, apesar de um N relativamente pequeno, mas em nenhum desses estudos a gente conseguiu ver benefício da realização do TASS desses pacientes. Tá? Isso tanto para a sobrevida, global, sobrevida livre de recorrência, quanto para a sobrevida livre de recorrência. Tá? Já com múltiplos nódulos, também a variação é muito pequena, então a gente consegue ver a significância tanto de pacientes no grupo controle quanto de TASS, que é efetivo, né? Principalmente quando a gente fala na sobrevida livre, sobrevida global, e na sobrevida livre de recorrência também, mas na sobrevida global a gente vê um valor mais expressivo. Talvez esse seja o ponto mais importante do trabalho, né, que é referente à ausência ou à presença de invasão microvascular. É nesse subgrupo que a gente notou uma diferença maior nos pacientes com ausência e com presença de invasão microvascular. Então, nos pacientes que não têm invasão microvascular, o estudo ele não só mostrou que a gente tem uma menor sobrevida global de livre de doença, o grupo controle é pior do que o grupo de TASS. Tá? Deixa eu te perguntar, esse A aqui é sobrevida global. E esse aqui é sobrevida livre de recorrência. Então, o que você está dizendo é que se eu fizer TASS depois da ressecção e na peça tiver invasão, não tiver invasão, o meu resultado de pior do que se tivesse feito só a ressecção. Se eu já quero saber do Hugo aí, do Zé Hugo depois, o que é que eles acham disso aí? Mas se ele tiver invasão microvascular, o que acontece?
Então, quando a gente tem invasão microvascular, talvez seja, em todos os estudos, a gente tem maior benefício de fazer o DAS, tá? Por conta... Sobrevida global, sobrevida livre de recorrência. recorrência. Ele mostra, então, um resultado muito bom. Muito bom, exatamente. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente sobre o porquê desses dois casos. Então, assim, sobrevida livre, sobrevida global melhor, sobrevida livre de recorrência melhor para os pacientes que tiveram invasão microvascular. Então, o resultado do estudo foi que houve, de fato, como a gente viu em todos os gráficos, melhora da sobrevida, tanto da sobrevida global quanto da sobrevida livre de recorrência em pacientes dentro daquelas características específicas, então, pacientes com tumores maiores que 5 centímetros, multinodulares e com invasão microvascular. Esses pacientes tiveram, sim, benefício em quase todos os estudos. Você vê que a significância estatística é bem grande, bem importante, no uso do TACI versus pacientes que foram submetidos apenas à ressecção primária. Agora, alguma coisa que a gente tem que pensar. Ok, Priscila, esse benefício ele vai valer, então, todos os subgrupos? É uma coisa que a gente acende e pensa. Então, não houve nenhum benefício no incremento de sobrevida global e sobrevida de recorrência nos pacientes que tiveram baixo risco, né? Que são pacientes com aquelas 3 características que eu tinha falado anteriormente. Nódulos únicos, ausência de invasão microvascular e menor que 5 centímetros, menor ou igual a 5 centímetros. Não só não teve incremento na melhora, como a gente tem uma piora de sobrevida livre de doença e piora de recorrência e piora da sobrevida global de pacientes que foram submetidos à TACI. Agora, por quê? Por que eu coloquei aquela imagem lá de um tumor, é um tumor muito vascularizado? Por quê? A gente, quando faz a pulmonização, a gente vai gerar uma hipóxia, e essa hipóxia ela vai gerar a indução de 2 fatores principais, que são fatores é o fator induzível por hipóxia, que é o HF1A, e o fator de crescimento endotelial vascular. Esses 2 fatores, eles vão ativar as vias de sinalização e vão promover uma neoangiogênese, tá? Então, aplicando esse conceito nos pacientes que não têm invasão microvascular, a gente estaria ativando e aumentando a neoangiogênese nesses pacientes, tá? E permitindo promovendo ou crescimento, ou recaída, ou metástases. Isso, na verdade, só para deixar claro, né, Priscila? Isso não é provado. Não, isso não é provado. Isso é hipótese que os autores levantam, né? Tá, aqui é só uma... Tá, você vai levar uma isquemia, que vai levar o VEGF e do fator de hipóxia. Já é curioso que seria a mesma gênese, a mesma cadeia, para aqueles de alto risco. Sim. E por que não alto risco? Então, eles até falam sobre isso, tá? Então, por que se em pacientes de alto risco você tem essa angiogênese? Porque aí é risco-benefício. Então, pacientes que você tem múltiplos nódulos, você estaria autorizado seria mais benefícios do que malefícios. A gente entra isso na discussão, Maura, mas na discussão acho que talvez seja o ponto mais interessante mesmo da discussão. Então, o que é que a gente disse que é fundamental selecionar os pacientes? Sim, então o que a gente viu no estudo é que a principal ponto é a seleção desses pacientes. Então, são pacientes que têm que ser altamente selecionados para serem incluídos nessa terapêutica, né? Ainda não existe esse fluxograma específico para esses pacientes de alto risco, né? Então, é uma coisa que a gente, talvez, mais para frente, vai ter de forma mais clara essa resposta. Senhores. Aqui, Paulo, como é que eu volto? Paulo, como é que eu volto para... Só apertar isso, por favor. Aqui, né? E aqui novamente. É só clicar aqui novamente. Clicar aqui. Isso. Pode clicar e aqui parar a partida. Eu só queria fazer uma observação metodológica que, assim, a qual eu não tenho uma resposta. Porque eu só fiz uma meta-análise na minha vida. E é uma coisa um pouco complicada. Você consegue fazer. E, apesar de você ter, às vezes, resultados que são bastante claros, o próprio estudo pode ser criticado pela heterogeneidade. Esse é um dos fatores. Sim. Né? Existem vários fatores, mesmo uma meta-análise com resultado positivo ou negativo,
dizem que aquilo não é uma verdade definitiva. Então, assim, só que eu não sou instrumentalizado suficientemente para fazer uma análise profunda da qualidade estatística do artigo. Assim, eu achei sua apresentação excelente. Muito bom. Eu achei muito bom. E sua apresentação também muito boa. Parabéns. Obrigada. Hugo, Zé, eu vou pedir licença para começar com o Hugo, por uma questão assim, mais ou menos interna, né? Geralmente a gente... Você está me ouvindo bem, Hugo? Estou ouvindo. O seu microfone não está ativado. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Perfeito. Então, assim, a primeira coisa que a gente costuma comentar nos nossos artigos, antes de entrar no mérito, nas questões do artigo, é a forma da apresentação, a maneira como foi apresentado. O que é que você me diz da Priscila? Da apresentação e da Priscila. Os 7 casos você pode falar, o seu Hugo deixei fora dessa aí. A Priscila apresentou muito bem, ela conseguiu transmitir as informações aí que estão contidas no artigo. Eu acho que agora é a questão da interpretação aqui que a gente vai fazer junto, né? Dos dados, né, que foram apresentados. Mas é isso aí. Parabéns, Priscila. Muito bom. Obrigada. Zé Hugo, vocês fazem isso em Portugal? Eu estou aqui há alguns anos, nunca vi fazer. Nunca vi fazer. Nunca vi. O estudo chama a atenção que a maioria dos artigos são do Oriente mesmo. Hugo, você tem informação de colegas fazendo no Brasil isso? Não, Reinaldo, não tenho. Essa é uma experiência basicamente chinesa, né? Você olha ali os autores, são a grande maioria da China. Né? Exatamente. Então, o que vocês acham disso aí? Porque tem alguns pontos que, para mim, não fazem sentido. Né? Olha só, Reinaldo, acho que você começou já lá no início, na sua introdução, né, trazendo um dado importante, que você vai ver essa meta-análise, tem estudos já com 10 anos, já sendo investigado isso, e nenhum guideline esse tratamento é proposto. Né? Então, porque os resultados são muito conflitantes. Então você pensa, será que o pessoal de Barcelona não leu esses artigos? Será que, né, o pessoal da Itália não leu? Nem lá no próprio Sudeste Asiático isso está proposto, entendeu? Então acho que ainda tem muita dúvida em relação a esses resultados. Conceitualmente, né, se você analisar os outros tumores do trato digestivo que você opera, né, você manda o resultado para a patologia, dependendo do que você tiver de resultado, você vai ou não indicar uma quimioterapia adjuvante, por exemplo, né, nos tumores que são cirúrgicos, né? O hepatocarcinoma isso nunca existiu, porque você não tem grandes coisas para fazer no pós-operatório. O sorafenib foi testado, que é basicamente a droga que tem o melhor resultado, e os estudos não tiveram um resultado muito bom. Então, isso nunca foi muito estimulado. Agora, né, uma outra coisa também, você vê, são 10 estudos randomizados de centros diferentes, mas ele não tem um estudo multicêntrico, né? Você vê a falta que faz um patrocínio, né? Você pega os estudos patrocinados, por exemplo, por indústria, são estudos mundiais, que já são estudos multicêntricos. Um único estudo você já responde essa pergunta. Eu acho que falta isso. Assim, vou continuar falando aqui, vou passar a bola para o Zé, mas depois a gente vai entrar nos resultados, e fazer também alguns comentários sobre o resultado. Tá? Essas são minhas considerações iniciais. Tá? Zé, você tem algum... O que você achou? O que você achou desse trabalho? O que você acha como início assim, da nossa discussão? Olha, primeiramente, parabenizar a doutora Priscila, não é isso? Isso. Priscila. Muito obrigada. Okay. Porque foge um pouco do dia a dia dela, acredito eu. Então não é fácil analisar algo que não está no teu dia a dia, né? Que é tipo a quimioembolização. Eu iniciaria a análise parecido com o que o Mauro fez, para ver se isso faz sentido do ponto de vista metodológico. E a Priscila comentou que tem poucos estudos randomizados nessa área. Eu acho que não são muitos, mas também não são poucos. Montar um estudo randomizado, controlado, é dificílimo. Dificílimo, é caríssimo. E tem pelo menos 7 ou 8 feitos nesse tema, que é um tema que está no nosso dia a dia, que eu nunca fiz. Então, eu acho que é incrível já existirem tantos RCTs, que é o nível de evidência mais alto que a gente tem em medicina. E tem 7 ou 8 feitos, ok?
outra coisa também que o Mauro falou, e eu concordo, o grau de heterogeneidade dessa meta-análise foi alto. Eles tiveram que fazer algumas manobras estatísticas para conseguir que essa heterogeneidade não atrapalhasse a análise, senão isso nem ia para frente, né? Então, em relação à metodologia, é mais ou menos isso que eu acho que eu apresentaria. Diga. Se a gente pensar em resultados de ressecção pré-hepatocarcinoma em fígado cirrótico, a gente percebe que existe uma taxa enorme de recidiva pós-operatória, né? Se você considerar ao longo de 10 anos, quase 100% dos pacientes vão recidivar. Então, nesse sentido, quando você está operando uma lesão, você está provavelmente deixando um cenário de oncogenese no fígado, né? Porque o fígado tem cirrose, tem fatores de inflamação, e muito provavelmente alguns locais já têm pequenos sítios de hepatocarcinoma que a imaginologia ainda não consegue detectar. Nesse sentido, é absolutamente racional você pensar em fazer TACE adjuvante, que é um trabalho, um instrumento terapêutico que é efetivo, em lesões multivascularizadas pode ter uma resposta. Mas uma questão que ficou para mim sem uma resposta clara no trabalho é que, geralmente, esses pacientes são pacientes que têm um fígado limítrofe para ressecção. Nas lesões maiores, por exemplo, que 5 centímetros, teve um benefício de fazer TACE, mas são os fígados que, se você fizer uma quimioembolização de fígado total, você coloca o paciente em risco para insuficiência hepática. Vocês veem dessa forma também ou não? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Se você olhar, tem paciente que fez até 7 quimioembolizações. Eu não imagino como isso seja possível. Né? 7 quimioembolizações no fígado já ressecado, em um fígado de uma embolização total. Então, do ponto de vista técnico, isso seria bem complicado e teria uma toxicidade alta. Né? O que eu acho que a gente podia ter feito, e eu não fiz, uma questão de tempo mesmo, que não tive tempo, mas talvez a Priscila tenha tempo para fazer isso, é selecionar 2 ou 3 RCTs que fizeram parte dessa meta-análise e ler como é que foi a metodologia, como é que foi a inclusão dos pacientes e principalmente porque eu fiquei curioso, qual era a técnica utilizada para quimioembolização, sabe? Porque, imagina, será que eles fizeram uma quimioembolização do fígado inteiro? Botar um catéter na artéria hepática direita ou esquerda, se for uma patectomia direita ou esquerda, e embolizar o fígado inteiro? Não sei, tenho curiosidade em relação a isso. A técnica não foi esmiuçada e outra coisa que... Posso fazer um comentário? Outra coisa, só terminar aqui, outra coisa que eles não falaram na meta-análise, que falaram, mas enfim, não entraram muito em detalhe. Se na hora da quimioembolização o tumor tinha tumor visível ou não, sabe? 8 estudos falaram que não tinha essa informação, que também é relevante, claro. Perfeito, acho que o Paladino quer falar, depois o João Marcelo pediu para falar. Pois é, eu vou te mandar um abraço aí primeiro, tá? Grande Paladino. Tudo jóia? Então, realmente, vocês estão comentando a questão da heterogeneidade dos estudos da meta-análise, que teve benefício, a princípio, até nos pacientes com tumores menores, né? Mas se a gente for ver, o benefício maior foi nos tumores maiores, musculares, que começam a ser aqueles pacientes que começam a ter menos benefício com a cirurgia também, que começam a caminhar no TACE. Eu não sei se a gente começa a imaginar assim, quer dizer, será que esses pacientes... a minha questão é, será que o maior benefício desse ganho não é por ter feito TACE propriamente? Você começa... Vocês estão me entendendo? É uma população que não deveria ter feito com TACE propriamente para cirurgia, entendeu? Então, pacientes musculandulares, isso também tem que ser considerado nessa avaliação. Sem dúvida. São pacientes que inicialmente talvez nem fossem para cirurgia. Exato. Dependendo de quem está avaliando o caso, indicando isso que eu estou falando. Assim, Paladino, se a gente pensar em multinodularidade, eu concordo totalmente com você. A indicação é limítrofe, mas tamanho, provavelmente... Reinaldo, olha só, eu não sei, eu estou falando, uma meta-análise com muitos estudos e pacientes
que foram incluídos de uma forma muito heterogênea. Eu não sei quantos pacientes multinodulares tinham, eu não sei. Eu só estou colocando que é difícil analisar uma meta-análise assim, né? Mas parece que o benefício também aconteceu em pacientes com tumores menores, né, pelo que eu entendi. Entendi. Não, mas o benefício menor do que em tumores multinodulares e tumores maiores. Paladino, o Zé, os teus filhos já começaram a entrar aí para jogar bola contigo, né? Mostra teu moleque. Ele falou que tá com fome. Já vazou. Tá com a camisa do Atlético de Madrid. Já vazou. João Marcelo, o que é que você me conta, João Marcelo? Como é que você vê esse trabalho? Como é que você vê essa possibilidade terapêutica? Não, acho que o trabalho é muito legal. A Priscila arrasou na apresentação. A minha linha de raciocínio é exatamente essa. O benefício da TASS pós-ressecção é exatamente nos pacientes que a gente opta por não operar. Então, talvez tenha aí um viés de seleção, porque são os pacientes que têm mais de um nódulo, que já não é um impeditivo de cirurgia, mas não é o habitual. São os tumores maiores, que não é um impeditivo de cirurgia, mas também não é o habitual. Então, possivelmente, essa meta-análise ela tem um viés de seleção importante nesse sentido, porque ela mostra o benefício daqueles pacientes que têm o pior desempenho cirúrgico. Então, talvez, é um pouco o que o Paladino falou, será que o benefício não é se ele fizesse a imunização antes? Então, será que o benefício todo que a gente está vendo não é só da taxa, que poderia ter sido feito antes da cirurgia, não depois? Eu acho que o ponto que o Zé Hugo, a gente está com pouco tempo, mas só mais alguns comentários. Se alguém quiser, que está assistindo, fazer alguma pergunta, acho que a gente já tem mais uns 5 minutos para isso. Mas eu acho assim, repetindo, eu acho que os critérios que eles avaliaram para possíveis fatores que melhorassem ou não o resultado, múltiplos nódulos, aí eu concordo plenamente contigo e com o Paladino, tamanho, se a lesão for ressecável e tiver parênquima residual adequado, ele não vai para o TASS, ele vai para a cirurgia. Isso é um ponto, né? É estabelecido na literatura. E invasão microvascular, a gente não consegue ver isso no pré-operatório, a menos que ele faça biópsia, mas de forma categórica com isso patológico. O Rinaldo. Tem uma coisa importante, que é um está imbricado no outro, né? Sim. O risco de invasão microvascular, ela está intimamente ligada ao tamanho e à quantidade de nódulos. Então, no fundo, quando você olha para as variáveis separadas, você está olhando talvez a mesma coisa tudo junto. Elas são juntas. Mas o que me chama a atenção é que é um viés de seleção, mas um viés de seleção para o pior. Você entende o que eu estou dizendo? Porque geralmente a gente fica preocupado quando a gente diz no estudo, olha, a gente teve um viés de seleção porque a gente selecionou os melhores pacientes para mostrar que a minha terapêutica é boa. Geralmente é assim, a gente reclama do viés de seleção nesse sentido. Eu tive um resultado ok, mas os meus pacientes eram melhores. É um viés de seleção que é o que a gente quer. Eu tive um resultado melhor nos pacientes piores. Então mostra que, a meu ver, né? Mostra que o TASS pode ter um benefício. A segunda pergunta, obviamente, é essa, se a TASS isolada teria um benefício igual, mas não é o que o estudo tenta abordar. Né? Mas, Rinaldo, para pensar assim, a gente teria que ter uma comparação de pacientes com as mesmas características patológicas que fizeram só quimioembolização e aqueles que fizeram ressecção e quimioembolização. Porque pode ser que eles tivessem uma sobrevida melhor ainda se não tivessem operado. É verdade. Então, na verdade, assim, a questão que se propõe esse trabalho é uma, né? Essas questões que são derivadas daí não são abordadas pelo trabalho. Agora, eu queria perguntar ao Hugo e ao José Hugo. Eu me lembro de uma palestra, uma vez, o Joaquim Ribeiro, há muitos anos atrás, ele comentou um trabalho positivo e ele tinha até adotado a conduta de, antes de operar CHC, fazer quimioembolização. Quer dizer, alguns anos atrás deve ter havido um trabalho que aparentemente mostrava algum fator protetor da quimioembolização pré-operatória no sentido de diminuir a disseminação de micrometástase. Vocês têm conhecimento de algum estudo dessa natureza? Mauro, a gente chegou a fazer alguns casos aqui. Tem um estudo recente, eu não vou saber agora dizer quem fez, que mostrou que não tem benefício.
A quimioimunização pré-operatória. Eu lembro também que há 10 anos atrás, quando eu tive na França e conversei com um cirurgião, e eles faziam isso quase como rotina no Pobruce. E eu sei que eles não fazem mais. Então, a gente chegou a usar aqui, mas também não usamos mais. Tá? E eu sei que tem um estudo que mostrou que não tem benefício. Perfeito. O Mauro, exatamente. Tem um estudo que mostrou benefício, mas vieram estudos também na direção oposta. Então, acabou não indo para frente essa ideia. Perfeito. Sabe, posso comentar uma coisa? Que a gente vira e mexe, comenta lá no serviço, agora que o Hugo está participando do Emerald, tudo que a gente está fazendo nesses casos. Eu acho que o CHC é um ilustre desconhecido ainda, tem uma heterogeneidade muito grande e tem coisas que você vai saber quando você operar. Né? Por exemplo, a invasão microvascular, muitos dados vão sair do histopatológico. Então, na verdade, o paciente está numa roleta ali que vão ter coisas que ele só vai saber na ressecção. Porque você vai ter pacientes que vão ter um tumor grande com uma evolução boa e vão ter pacientes que não vai ter mais nenhuma lesão hepática e aparece com uma metástase óssea ou metástase cerebral, que isso a gente já cansou de ver, né? O paciente sem lesão nenhuma no fígado porque as lesões foram tratadas. Então, isso é uma coisa que a gente sempre comenta lá. Eu acho que o resultado das biópsias talvez venha trazer... aí sim você vai ter uma notícia real de qual paciente vai se beneficiar de qual método. Perfeito. Faltou aí, talvez, no estudo também botar o dado da alfa-fetoproteína, né? Também. Que é um marcador importante de recidiva, né? Não foi comentado. Senhores, prossiga. Posso fazer só um comentário? O Henrique puxou a bola aqui do Emerald. O INCA está recrutando já o Emerald 2, que é a imunoterapia mais o bevacizumab como adjuvante pós-cirúrgico. Tá? E esse estudo, sim, ele é multicêntrico e é um estudo mundial. Acho que vai ser um estudo que vai dar uma resposta também se algum tipo de terapia sistêmica vai trazer algum benefício para esse paciente operado. Então, assim, eles já conseguiram vencer o sorafenib, né? Estão vindo para adjuvância cirúrgica. E provavelmente, né, se tiver benefício na adjuvância, vai começar já a apresentar também como neoadjuvância. Vai ter estudo nesse sentido. Tanto para o transplante, talvez, como para ressecção. Mas é interessante, tem bastante coisa acontecendo aí. Perfeito. Senhores, eu queria agradecer enormemente a presença do Hugo, um grande amigo, a presença do Zé Hugo, também um enorme amigo. Saudades, Zé Hugo, bom te ver. E a gente vai seguir agora casos, se vocês quiserem ficar, será um prazer. São casos clínicos,